Professor, o que a gente pode falar a respeito do sindicato enquanto instituição, enquanto entidade onde a gente faz a luta entre o capital e o trabalho? Eu queria que o senhor nos desse uma exposição inicial aqui para a gente poder desenvolver ao longo do programa e trazer para a nossa audiência justamente essa temática que precisa ser aprofundada. Bom, então mais uma vez uma saudação a todos e a todas. A minha perspectiva de sindicato, ela começou realmente desde a época de assim que eu terminei a graduação, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público do Trabalho. Depois saí do Ministério Público do Trabalho já para a questão do doutorado, e depois fui lecionar, advogar, e dentro do grupo de estudos e defesa do direito do trabalho, do processo trabalhista do grupo, né, lá na UFC, do qual eu ainda faço parte, junto com o professor Gerson Marques, que hoje é subprocurador-geral do trabalho, já foi coordenador nacional da CONARES. Os meus horizontes começaram a se expandir com relação ao estudo sobre sindicatos, né? Então, como lá no Ministério Público nós tínhamos muita demanda, muitas mediações, aí surgiu a questão da importância, que é como diz o Boaventura de Souza Santos, é algo que é invisibilizado, né, diante dessa questão de uma cultura hegemônica, né, de distâncias abissais. Então, também por causa dessa questão do capital, como você falou bem, as emissoras são empresas, né? Então, de regra, eles costumam propositalmente invisibilizar. E foi aí também que tive a ideia de criar páginas na internet para, como diz o Boaventura, que é outro grupo de estudos que eu faço parte nas ciências sociais da UFC com a professora Alba de Carvalho, tentar produzir, usando a cultura, dentro da hegemonia da cultura, como acho que é o que você está fazendo também, fazer uma contracultura. Trazer o que a cultura hegemônica não divulga, que era essa questão dos sindicatos. Então, até hoje, a minha vida tem sido assim, tenho atuado nos sindicatos por aí pelo Brasil. Isso se expandiu também quando eu tive a oportunidade de participar já em 3 conferências internacionais do trabalho, da OIT, junto à bancada dos trabalhadores. Então, você começa a imaginar que, primeiro, o sindicato vem de síndicos, aquele que protege, aquele que defende. E nem todo canto do mundo o nome é sindicato. Por exemplo, se for procurar nos Estados Unidos, são essas trade unions, por exemplo, lá na Inglaterra. Então, nem todo canto o nome de greve vai ser greve. Chega na Itália é sciopero, né? Chega nos Estados Unidos é strike. Mas eu quero te dizer que isso é uma perspectiva mundial. Onde, enquanto existir o capital, na minha compreensão, eu acredito que vai existir o trabalho. Né? Então, existindo o trabalho, necessariamente existe o sindicato. Por quê? Por causa de uma questão jurídica que a gente chama um fato jurídico percebido, né? Ou uma perspectiva de fato social, que é a hipossuficiência. O trabalhador ele não está em pé de igualdade no contrato de trabalho com o empregador. Ou seja, ele precisa de alguém que tenha alguma estabilidade, ou não esteja dentro da relação, que possa defender os direitos dele e que ele não pague, porque, grosso modo, quando eu digo não pague, no sentido dele contratar diretamente um advogado, porque o custo sai muito caro. Então, o custeio para que ele tenha o sindicato, quer dizer, é rateado entre toda a base de trabalhadores. Então, a partir do momento que ele tem um custo que é diminuto, por exemplo, com relação à contribuição, e essa contribuição consegue financiar entidades que têm por objetivo e princípio fundamental defender e proteger esses trabalhadores que não têm igualdade no contrato de trabalho, né? Ele começa a ter um nível de igualdade, porque sozinho ele não vai, principalmente no Brasil, se ele for pleitear os direitos dele diretamente com o empregador. A história tem mostrado que ele tende a ser perseguido, retaliado ou até dispensado. Então, eu vi, inclusive, você começa a discutir, né? Um chefe, uma vez, o gerente incentivava muito os trabalhadores, né, nas reuniões a apresentarem a opinião deles. E disse que os trabalhadores sempre diziam que a opinião deles repetiam a opinião do gerente. E um dia o gerente
instigou mais para que eles dissessem a opinião deles. Mas você não pensa nada? Ele disse, o trabalhador disse, eu penso. Ele disse, pô, digo o que você pensa, mas eu não concordo com o que eu penso, eu concordo com o senhor. Quer dizer, se... Quer dizer, porque se ele disser, ele tende a ser perseguido, né? Então, quer dizer, como nós temos um país em que, um mundo, em que mais da metade da riqueza do mundo, do capital, está na mão de menos de 50 pessoas, então você vai ver que a maior parte das pessoas vão precisar de uma representação, porque se elas forem sozinhas, aqui no Brasil ainda tem a tal da despedida sem justa causa. Então, professor, eu acho importante, já que a gente está falando sobre, teoricamente, né, sobre sindicato, não está falando especificamente de um sindicato em si, é importante a gente entender o conceito da hipossuficiência. Sim. E por que ela é fundante nessa relação, na fundação de entidades que defendam a classe trabalhadora, justamente porque, às vezes, a classe trabalhadora é como esse relato que o senhor acabou de colocar aí. O trabalhador pensa diferente, mas se ele falar o que pensa diferente, ele tem medo de simplesmente não ter mais uma fonte de renda, porque ele vai ser demitido. Exatamente. Então, o contrato, né, por ser um contrato, pressupõe-se, era até uma discussão muito grande no direito do trabalho, né, se era público ou se era privado. Porque sendo privado, você pressupõe a igualdade entre as partes. Como não há igualdade, o direito foi criando algumas categorias especiais. Por exemplo, o direito do consumidor. Quem é o consumidor, por exemplo, que compra um aparelho, um iPhone, ou o consumidor que usa a própria plataforma Facebook? Será que se você tem um problema, você consegue ser ouvido claramente, por exemplo, pelo dono da Apple, né, pelo o dono do Facebook? Você não consegue. Então o direito entendeu que você faz um contrato com o Facebook, mas você é uma parte mais fraca nesse contrato e precisa de um amparo de alguém, né, de, se possível, do poder público, não é? Ou alguma entidade privada, para você ficar mais ou menos equiparado. Entende? Então é por isso que quer dizer que nesse contrato de trabalho não há uma igualdade, e no contrato de direito do consumidor não há uma igualdade, há uma hipossuficiência, que quer dizer alguém que está numa condição inferior que precisa de alguém para poder representá-lo em eventual negociação, porque ele sozinho ele não consegue, simplesmente, porque ou ele é ignorado ou ele é retaliado. Por isso que eu digo, então, sindicato é lógico que, enquanto, como eu digo, tem capital, tem que ter o sindicato, porque há essa necessidade. Então, nós temos, no Brasil, a nível estatal, diante dessa hipossuficiência, para suprir a hipossuficiência, nós temos uma justiça especializada do trabalho, em que o juiz tenta, não é privilegiar o trabalhador, mas tentar garantir o máximo de igualdade. Ele chega lá, às vezes sem advogado, o juiz tentar fazer mais perguntas, a coisa mais focada para o fato do que para a técnica jurídica, para ele tentar entender o que está acontecendo. Tem o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive foram instituições muito atacadas pelo governo anterior, exatamente porque fazem isso e desagradam o lado mais forte. Por quê? Porque dão uma certa igualdade para o lado mais fraco. E, né, o que é mais atuante de todos, eu creio que seja o sindicato, porque o sindicato, como eu falei, com as cotizações mínimas que os trabalhadores fazem, mas pelo quantitativo que se faz com a quantidade, a escala de trabalhadores que quando tem consciência e contribuem, eles conseguem ter uma estrutura tanto representativa para estarem lá junto a ele, irem para a empresa, uma estrutura jurídica, uma estrutura como o DIEESE, como o DIAP, por exemplo, para trazerem as questões econômicas, para que eles possam levar isso para a mesa de negociação, assim eles conquistem, por exemplo, melhores negociações nos acordos coletivos de trabalho, melhores negociações nas convenções coletivas de trabalho. Diante da hipossuficiência, é que tem várias vedações de negociação individual entre trabalhador e empregador. Por quê? Porque sabem que são impédios, ou seja, que são prejudiciais aos trabalhadores e às trabalhadoras, entendeu? Então é diante da hipossuficiência, diante desse lapso que há, né, essa distância abissal entre o trabalhador e o empregador no contrato de trabalho, que emerge a necessidade do sindicato, desse que o protege e que o defende. Você está claro até aí, né?
dentro da pergunta da hipossuficiência. Bastante claro. Tem? Por favor. Por isso que eu não tenho dúvida do que o professor Márcio Postman, que até admiro muito, eu lia muito, principalmente quando eu estava no doutorado, os textos dele, né, lá nas ciências sociais, algumas disciplinas que eu fiz. Então, dentro dessa perspectiva, o sindicato, a meu ver, é lógico que ele é importante, porque ele é necessário e, logicamente, que ele tem futuro enquanto existir o capital. Se existir outro sistema, aí a gente vai ter que discutir talvez outra coisa, mas aí do sistema é que vai surgir, como dizia o Raul Seixas, né? Esse caos vigente é um sinal de que algo está para acontecer, mas até agora não mudou nada, o sistema continua desigual. Como eu disse, 50% das riquezas do mundo estão nas mãos em torno de 50 pessoas. Então você imagina aí a massa. Os dados atuais, nós temos um PIB que é em torno de 9 trilhões de reais. Aí você imagina aí que juntando com os MEIs, né, nós tínhamos pouquíssimas empresas. Aí como abriu essa questão do MEI, que é o microempreendedor individual, aquela pessoa que tem uma arrecadação de até 80 mil reais por ano, ou seja, dá um pouco mais de 5 mil reais por mês, quem tem até isso, eles já colocaram como empresário. E muita gente está na condição de MEI, porque tem empresas querendo burlar a legislação trabalhista e pegar esse trabalhador como fosse uma pessoa jurídica, ou seja, quer dizer como se ele fosse igual na relação do contrato, né? Para que ele trabalhe e não tenha os direitos trabalhistas e só tenha aquele pagamento do contrato. É uma forma, às vezes, para alguns, de fraudar a relação de emprego. Mas quando você contabiliza esse PIB de 9 trilhões, você vai ver que, juntando com as empresas e mesmo com os MEIs, com essas pessoas, muitas realmente precisam da condição de MEI, mas muitas são pressionadas a abrir uma MEI, não é, para que haja esse arranjo que a legislação não permite, você tem 23 milhões de empresários, né, de pessoas jurídicas normais, né, e pessoas jurídicas MEI. Aí só para você fechar esse raciocínio... Só para a gente esclarecer justamente isso que o senhor está apresentando, antes de existir o MEI, qual era o número de empresas que haviam? Não, antes do MEI, eu não estou com o dado lembrando agora exatamente, mas com certeza muito melhor. Eu quero dizer que agora, só para você imaginar, mesmo com o MEI, não dá 23 milhões? Quando você puxa a massa de trabalhadores que não são MEI, são 50 milhões. Né? Então, quando você vai ver que o que é pago de tributo é em torno de 3 trilhões e meio, né, que é exatamente 35% do PIB, a metade dessa carga é para os trabalhadores. Mesmo assim, eles são o dobro, mesmo com os MEIs, eles representam o dobro da quantidade de pessoas jurídicas e que pagam a metade dos tributos. Desses aí, só 10% dos que têm vínculo na situação de trabalhador, porque trabalhador é gênero, né, e o empregado e o estatutário é espécie, só 10 milhões são servidores públicos. Então, quer dizer, nós temos 40 milhões de empregados seletistas, 10 milhões, em torno de 10 milhões de servidores no poder público. Quer dizer, essa parte de massa de trabalhadores que precisa de representação são 50%. Então, você imagina aí, provavelmente o quantitativo de pessoas no meio, a quantidade de empresas para você ver a nível de emprego. Há uma necessidade muito grande desses 40, 50 milhões de pessoas de serem representadas frente a esse quantitativo bem menor que estão aí com a questão do capital empregando. Então você imagina, por exemplo, que agora com essas questões das Big Techs, né, elas estão aí despedindo de 100 mil pessoas. Por exemplo, você viu lá casos na Apple, casos no Twitter, né, despedindo muitas pessoas, despedidas coletivas em massa. Aqui em Fortaleza, semana passada, teve uma empresa que fechou as portas, 2.000 pessoas foram despedidas em massa. Quer dizer, até a reforma trabalhista, você tinha, por exemplo, que uma despedida dessa coletiva só poderia acontecer se houvesse uma prévia negociação com o sindicato para humanizar a saída. Mas, diante da reforma trabalhista, você já encontra o quê? Um afastamento, que ela equiparou a despedida individual à despedida coletiva, quer dizer, e afasta a participação do sindicato. Mesmo assim, com algumas construções jurídicas, em algumas ações que eu atuo, a gente consegue, via judiciário, afastar essa norma e dizer que tem que ter uma negociação coletiva. Mas já viu? As notícias que saíram eram só pessoas chorando, quer dizer, sem representação nenhuma. A negociação direta
delas com os empregadores foi zero. Elas simplesmente foram ignoradas e algumas chegaram lá para trabalhar e estava fechado. Se tivesse obrigatoriedade de negociação com o sindicato, ou se o sindicato tivesse diretamente enfrentado essa questão, muitas vezes a gente reverte. Muitas vezes você entra logo com a ação, consegue eliminar e reverte as demissões, trava aquele momento, por exemplo, de despedida coletiva em massa. Muitas vezes você pode prever e fazer isso, entende? Então, quer dizer, como fazer essas realidades sem o sindicato? Esqueci de ligar o meu som, ó. Professor, a gente está aqui debatendo a respeito de posicionamentos em relação a uma disputa de classe, né? Uhum. E a gente não pode perder de perspectiva que nós vivemos num mundo capitalista, num país capitalista, e a gente tem a obrigação de tentar humanizar ao máximo essa relação entre o capital e o trabalho. E eu queria saber a opinião do senhor a respeito de como a classe trabalhadora unida dentro de uma entidade sindical pode tentar alterar esse estado de coisas. É possível a gente mudar aquilo que existe hoje em termos de relação, atuando dentro de entidades sindicais, ou seja, a entidade sindical pode e deve ter o poder de se posicionar politicamente perante a sociedade? Sim. Só um adendo, você tinha perguntado sobre a quantidade de MEI, né, no país. Aí quando você foi perguntar, eu já fui pesquisar aqui. E quer dizer, tem 14 milhões. Então você imagina, 23 menos 14, quem realmente tem pessoa jurídica, você vai imaginar aí das maiores, você imagina 14 menos 23, não é isso? Você vai ter um pouco mais que 10 milhões de pessoas contra em torno de 60 milhões. 60 milhões que estão numa condição hipossuficiente e em torno de 10 milhões, talvez, que você vai encontrar que realmente tem alguma condição a nível de capital. Quer dizer, realmente a disparidade é muito grande e precisa de alguém para representar. Então, uma primeira linha, certo? Dentro dessa outra perspectiva de como é que o sindicato pode agir politicamente, a vida dele é essa, né? Os sindicatos que não sucumbiram, que grande parte dos sindicatos realmente combativos ficou nessa luta, mesmo sem a contribuição sindical. É importante que se diga isso, que a contribuição caiu de mais de 2 bilhões para, eu estava olhando os dados aqui há pouco, para em torno de 21 milhões, quer dizer, quase que zerou de 2017 para cá. Então, quando você vê essa participação política, quando você fala a nível político, eu penso na política não no sentido da política estatal, né, mas na política como essa arte do convencimento do outro para essa postura ideológica específica, né, para a defesa daquele direito de interesse, né, daquelas pessoas. Então, interessantemente, houve alguns questionamentos lá na organização dos Estados americanos sobre a questão dos sindicatos. Tem inclusive ações lá no nosso canal, nós temos uns vídeos falando, pendentes de decisão ainda da OEA. E no Brasil veio a reforma trabalhista de 2017 para fazer com que os sindicatos sucumbissem, né, a estrutura sindical sucumbisse, porque esvaziou a parte de recursos dos sindicatos, né, percebendo a falta de consciência de classe, pode-se dizer assim, dos trabalhadores, né, de acharem que o sindicato é dispensável, eles foram lá e tiraram a contribuição sindical. E veja que no mesmo ano de 2017 chegou um relatório dos Estados Unidos da América, um relatório feito pelo Instituto de Política Econômica de agosto de 2017, quer dizer, a reforma trabalhista de julho aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos estava tendo um estudo em que eles estavam comparando, desde os anos 70 até 2017, qual era o papel dos sindicatos, né? O que acontecia, já que lá tem a liberdade sindical, a pessoa escolhe o sindicato e tal, o que acontecia nos lugares em que tinha sindicato, para você imaginar. Primeira coisa, eles revelaram que os sindicatos,
eles têm fortes efeitos positivos nos salários dos trabalhadores e trabalhadoras, porque eles estabelecem padrões para as indústrias inteiras. Então, por exemplo, cria-se um piso. Como é que você cria um piso sem uma convenção? Então, ele atua diretamente. Se você não tem negociação, quer dizer, primeiro, se você for negociar sozinho, você pode ser perseguido e pode ser dispensado. Se você quer uma negociação coletiva, tem que ter o sindicato, até porque ele vai ter essa proteção. Aí você consegue criar, por exemplo, um piso salarial. Isso lá nos Estados Unidos viram, e aqui no Brasil é o que acontece. Categoria que não tem piso só vai receber o quê? O salário mínimo. Ainda tem decisões mais esdrúxulas, por exemplo, para professor, que eles entendem que é possível o salário mínimo hora, ou seja, a pessoa divide o salário mínimo do mês, e se o cara der, se for professor, o salário mínimo hora, divide pelo valor da hora, divide por 200, se ele der 10 horas, quer dizer, não é um salário mínimo, né? Quer dizer, é uma lógica ilógica, entende? Então, por exemplo, aí você imagina, por exemplo, essa categoria, é uma das categorias que tem muito problema, principalmente aqui no Ceará, de representação. Você vai procurar o valor da hora-aula dos professores na iniciativa privada, ele é criado pela própria iniciativa privada e como tem muito espaço, tem muito professor no mercado, nós tivemos inflações aí que estão galopando no mundo inteiro e você está lecionando talvez há 10 anos e nunca houve um aumento de 0,01 centavo no valor da hora-aula. Entende? Então, quer dizer, se você tivesse um sindicato mais atuante nessa perspectiva, com certeza isso aí seria resolvido, mas você não tem. Então fica... Eu não entendo, professor, desculpa. O que você não entende? Não consigo entender como é que, às vezes, as pessoas sucumbem ao medo de perder o emprego. Porque isso não é um emprego, né? Isso é praticamente uma situação de semi-escravidão. Nós tivemos uma inflação que beirou os 80% nos últimos 10 anos. Exatamente. Principalmente se a gente contar os últimos 5 anos de inflação. Exatamente. E aí a pessoa simplesmente deixar de lutar porque ela vai perder a sua fonte de renda, mas isso não é uma renda, né? Isso é uma exploração da mão de obra por parte de um empregador que não tem o mínimo de caráter. A saudosa Rosa da Fonseca falava da imanência, né, e do fetiche, né, da questão do dinheiro, o medo da pessoa perder o trabalho, né, que é a síndrome do sobrevivente. Ele tem tanto, entendeu? Ele tem tanto medo de ficar desempregado, se sentir excluído e tudo, que ele aceita qualquer coisa. Eu conheço vários casos de professores de pequenas escolinhas e tudo, que a escola estava 2, 3 meses sem pagar. Entende? Aqui até faculdades aqui no Ceará, eu vi procedimentos no Ministério Público, pessoa ganhando exatamente esse valor, salário hora bem baixo, não chegava a fazer, por exemplo, o salário mínimo hoje que é R$ 1.300, e estava trabalhando há 3 meses sem receber. E o que ele faz? Se ele vai lá, o cara não entrega, aí quando foram para o Ministério Público, aí fica nessa questão de negociação. Por quê? Porque eles foram para o sindicato deles e no caso o sindicato não tinha... não estava cumprindo o papel dele. Então, é importante dizer que tem essas distorções, porque a maioria dos sindicatos é combativo. Quando você encontra um sindicato combativo, que ele luta, aí você, por exemplo, vou lhe dar um caso aqui que eu vi na construção pesada. Né? Eu me lembro que a convenção da construção pesada, do Sintepave, do outro sindicato que eles montaram lá de estruturação, né? De montagem de estruturas, você encontrava lá, por exemplo, uma hora extra que você encontra em todo canto, que é de no mínimo 50%, é isso? Lá era 120%. Você tinha aumentos, às vezes 10% a mais do que a inflação. Então, quer dizer, é fundamental que as pessoas entendam a necessidade de um sindicato, participem não só na contribuição sindical, como na formação, se filiem ao sindicato, se a diretoria não é atuante, cheguem junto da diretoria, levem as denúncias, a diretoria não deve, por exemplo, revelar quem fez a denúncia, deve ir lá e tentar resolver o problema. Então, a maioria dos sindicatos que eu conheço são extremamente combativos nessas situações difíceis. Você vê aqui o sindicato dos comerciários aqui de Fortaleza, um abraço aí para o Sebastião, para o Tarcísio, pessoal negociando direto, todo ano tem convenção. Nós tivemos aqui situações, por exemplo, que na abertura do comércio nos feriados,
só já abria com valor, por exemplo, quem ganha um salário mínimo, se você dividir, vai dar o quê? Uns 30 e poucos reais o dia. Dia de feriado, no comércio aqui, a gente estava recebendo 80, 100 reais e com algumas questões trocando por dia por outro dia de folga. Quer dizer, sem o sindicato não tem. Então nós fomos conseguindo aumentos, alguns a inflação, outros a inflação e um pouco mais, outras garantias, cesta básica, liberação às vezes para ir fazer prova, para algum estudo, entende? Aumento de horas extras. Esse é o momento em que o sindicato entra. Então, por exemplo, eu vejo muito essa luta. O que os sindicatos estão fazendo, mesmo com essa decisão do Supremo no caso da enfermagem, do piso da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, né? Eu atuo em alguns sindicatos de saúde, aí um abraço pro pessoal lá de todo São José do Rio Preto e todo o pessoal de São Paulo, que a gente atua na advocacia coletiva deles lá, fazendo movimento, negociando. A gente conseguiu, dentro da decisão do Supremo, que fala que o piso da enfermagem não se aplicava porque não tinha recurso, mas o ministro Barroso dizia que as empresas que tivessem condições já deveriam pagar. Então a gente pegou esse adendo e fizemos lá um tipo de minuta e o sindicato, a gente foi analisar os balanços de algumas empresas e o sindicato partiu para cima das grandes empresas de saúde e está conseguindo negociar a mais em alguns casos do que o piso. Por quê? Porque a decisão deu espaço e consegue fazer greve nesse sentido, porque não é uma greve contra a decisão do Supremo. A decisão do Supremo está dizendo que as que tiverem condições devem negociar. Né? Então, as que não quiseram negociar, quando a gente demonstrou que tinham condições, inclusive foi possível ter greves legais. Mas quem vai fazer isso, se não for o sindicato que organiza, para chamar a massa dos trabalhadores? Porque se um trabalhador for organizar uma greve sozinho, é lógico que esse é o primeiro a ser dispensado. Agora, ele participar de uma greve que o sindicato está organizando, ele acaba sendo blindado e protegido. Ele diz, não, eu não queria ir não, mas o sindicato que está fazendo, na verdade, ele queria, ele não pode dizer que queria. Né? Então, quer dizer, são situações bem claras. Né? O sindicato que cumpre o papel dele, que é feito de pessoas que contribuem financeiramente e que contribuem com a participação em das assembleias e discutindo, e o sindicato discute piso salarial, discute cesta básica, discute aumento, discute inflação, né? Discute despedidas em massa para evitar essas despedidas, amplia essa condição, quer dizer, não é só aqui, é no mundo inteiro, como a gente está falando do relatório dos Estados Unidos. Professor, a gente não pode perder de perspectiva, já que a gente está aqui nessa discussão a respeito de entidades sindicais, que no Brasil o sindicato, desde a década de 30, ele é uma entidade vinculada de alguma maneira ao governo, né? O que a gente pode compreender como sendo uma evolução dessa nossa relação enquanto brasilidade, né? De entidades que dependem, né, do Estado, e ficou muito claro isso depois dessa deformação da legislação trabalhista votada pelo Congresso Nacional. Diga-se de passagem, um Congresso Nacional formado por empregadores em mais de 90% de sua representação, não tem representação de trabalhadores, quase não tem representação de trabalhadores no Congresso Nacional. Como é que a gente pode romper com essa situação que a gente enfrenta e a gente voltar a ter um sindicato como era nas primeiras 2 décadas do século XX, aqui no Brasil, sindicatos que atuavam sem a interferência do Estado? Isso é positivo, isso é negativo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa situação. Acho que na fala anterior, você deve ter percebido, eu gosto muito desse conceito do Boaventura de Souza Santos, chama ecologia dos saberes. Eu não gosto muito de generalizações, tanto que eu trouxe uma situação de um sindicato, foi o caso dos professores, que eu compreendo que a participação dos próprios professores no sindicato é muito baixa. Uma vez eu olhei a filiação, só tinha 14 pessoas filiadas, só tinha a diretoria. Então, quando não tem participação, a dificuldade de negociação e de modificação é muito alta. Ou seja, há um grande desinteresse da categoria, às vezes. Né? Aí, nesses casos, eu vou encontrar um sindicato mais frágil. Frágil, às vezes, por falta de participação, não é só recurso. E, ao mesmo tempo, eu coloquei aqui o caso do pessoal do Sindisaúde,
lá de São José do Rio Preto. Eu falei aqui, por exemplo, do caso do Sindicato dos Comerciários aqui de Fortaleza. Um outro sindicato que a gente atua aqui quando chega na parte, eu estava falando de iniciativa privada. Você fala do Sindiforte, né, que é um dos sindicatos que a gente tem uma parte também coletiva. Você vê que eles lutam muito lá. Um abraço aí à pessoa da presidência, a presidente Nacélia, Ana Miranda, todo esse pessoal que está lá na diretoria, a gente vê, eu vi várias, a gente teve ações aqui, fizeram um movimento exatamente desse caso do piso da enfermagem, porque ele já também enfrenta isso, teve decisões impedindo eles de chegarem perto do JF, mas elas continuaram lutando até o fim para estar lá à frente. Então, a ecologia dos saberes, ela é importante para que a gente não seja generalista. Então, não é os sindicatos que estão atrelados ao governo, né? Na verdade, há uma grande parte dos sindicatos que estava dependendo muito da contribuição sindical. Mas o que se prova é que com a queda de 2,23 bilhões na arrecadação em 2017, a ser distribuída da contribuição sindical para 21 milhões, para mais de 16 mil sindicatos, você vê o quê? Que a maioria dos sindicatos não sucumbiu. A maioria dos sindicatos não fechou. Alguns fecharam. A maioria não. Os sindicatos mais combativos, mais legitimados junto à base, eles conseguiram crescer. Um dos sindicatos também que eu tenho a oportunidade de atuar, e também mandou uma saudação, o pessoal lá dos padeiros de São Paulo, nós conseguimos 18 mil inicialmente autorizações individuais para desconto. Você imagina o tamanho desse sindicato? 18 mil autorizações individuais para desconto. Ele conseguiu sobreviver muito bem. Ele conseguiu ampliar um quantitativo de base. A gente tinha passado depois para 21 mil autorizações individuais para desconto. Então, quer dizer, qual é a saída? Não é? Vamos abrir mão de recursos? Não, a própria proposta do atual governo é que seja aprovado o que está lá na lei que criou as centrais sindicais, que é a contribuição negocial. Então, para não criar uma tributação de imposto sindical, mas para incentivar a participação dos trabalhadores nas assembleias e ter aprovação da contribuição módica devida ao sindicato, por toda a base, porque toda a base é beneficiada com relação à convenção e ao acordo coletivo, que é o sindicato que negocia, uma contribuição que impacte e que tenha essa participação a nível negocial. Então, quer dizer, com a contribuição negocial, já é uma espécie de desatrelamento do sindicato do Estado. Já é uma primeira perspectiva. Porque na contribuição sindical, a pessoa não pagava ao sindicato. A contribuição sindical, ela depositava uma conta para o governo ficava de 10% a 20% do valor e distribuía o resto entre centrais, confederações, federações e sindicatos. Esse era o dinheiro dos 2,23 bilhões. E agora, com a contribuição sindical, a nível, se for aprovada essa questão de aprovação por assembleia, já há uma maior autonomia. Então, grosso modo, esses sindicatos que você falou dos anos anteriores à CLT, né, que você começa a ver uma regulamentação a partir dos anos 30, mas antes era até anarcossindicalismo, né? Então você vê que essa questão do próprio PCdoB, o Partido Comunista, é de 22 em diante. Antes disso você tinha uma força muito grande de anarcossindicalismo. Os livros aí contam que no começo o próprio Proudhon, né, do anarquismo, e o Marx, o hino da Internacional era o mesmo. Aí depois começaram a haver as cisões. Mas a história é contada por quem ganhou. Como houve essa questão soviética, então o Partido Comunista ganhou espaço e dentro da perspectiva é muito atrelada ao próprio Estado em muitas coisas, porque ele tem uma perspectiva, grosso modo, aí, respeitando aí, salvo melhor juízo, de alguns teóricos, que os trabalhadores uma hora vão chegar ao domínio dessa questão do Estado. E é por isso que eles aceitaram mais essa perspectiva. Então tudo tem um preço. Quando vem uma lógica de que os trabalhadores vão tentar tomar o poder do Estado, então eles veem isso de uma forma meio híbrida. Não é? Por isso que tinha uma contribuição atrelada ao Estado, mas não é uma contribuição, não era, né, e nem há de ser uma contribuição paga pelo Estado, era uma contribuição paga pelos trabalhadores, que era um dia de trabalho por ano, não é isso? Distribuída pelo Estado. Então há essa visão. Mas o sindicato nasce nessa perspectiva de anarcossindicalismo, mas a ideia é buscar
uma linha de negociações diretas entre os sindicatos, fazendo assembleias, conversando com os trabalhadores, tirando as pautas, aprovando as pautas e levando para negociar com os empregadores. E dali tirar o custo dessa atividade para que o trabalhador possa ter uma estrutura, por exemplo, de advogado, tem uma estrutura de negociação, tem uma estrutura de homologação, tem uma estrutura de representação mais efetiva, né? Então, o caminho, logicamente, é a conquista e a aproximação dos trabalhadores, mas ela tem que ter uma sinergia. O trabalhador também tem que ter interesse de procurar o sindicato. Como eu falei, quer dizer, os sindicatos que eu encontro mais problemas são os sindicatos que têm um menor nível de filiação. E é impressionante como pessoas que às vezes têm um nível intelectual maior acham que elas conseguem negociar por si. E só vão perceber que não podem quando são perseguidas ou despedidas. Aí elas procuram o sindicato. O sindicato, saiu uma frase agora no dia do sindicalista, que estava em todos os blogs. Eu comecei a usar essa frase acho que há uns 2 anos. Aí eu não botei mais. Aí o pessoal agora pegou, que não é minha, lógico, mas eu tinha visto, né, e não vi o pessoal falar que o sindicato é assim, não presta e tal, todo mundo diz que não presta. Mas na hora que tem uma dificuldade, corre para lá. Né? E era impressionante, e ainda é impressionante. Quanto maior o nível, às vezes, das pessoas a nível de escolaridade na iniciativa privada, às vezes a gente começa a ver que essas pessoas acham que podem resolver por si. Não entendem o contexto da hipossuficiência que a gente falou no começo, entende? Então, quer dizer, há uma necessidade das pessoas se entenderem como trabalhadores e trabalhadoras e buscarem o sindicato, tentarem mudar se o sindicato não está atendendo, buscarem a atuação mais coletiva. É uma linha. E o sindicato também se abrir e buscar também conquistar essas pessoas, para que você tenha coisas mais eficientes, principalmente a nível de legitimidade. Não sei se está claro dentro da sua pergunta, né? Quer dizer, eu tenho que ter uma ecologia para enxergar. Tem diferença. Se você pega, por exemplo, determinadas categorias não podem ter sindicato, como magistrados. Mas eles têm associações que funcionam como sindicatos, são poderosíssimas. A nível de, quando eles veem a atuação do sindicato, eles procuram sempre se filiar. O nível de filiação no sindicato dos servidores é altíssimo. Por quê? Porque eles têm muitas ações e muitos passivos também para receber que são reflexo da luta. Quer dizer, o sindicato mostra a atuação, o pessoal tem o interesse e cria uma cultura de filiação sindical. Isso não é da agora, porque os sindicatos de servidores públicos eles só puderam ter registro como sindicatos a partir de 88. Antes disso, eles só podiam ser associações. Entendeu? Então, quer dizer, já criou uma cultura deles sempre estarem procurando se filiar. E o rodízio também é menor, porque eles têm estabilidade. Quando você chega na iniciativa privada, como eu falei, se você buscar pessoas que têm maior capacitação, há uma probabilidade de elas acharem que podem negociar sozinhas. Demoram, às vezes, a entender a hipossuficiência. E outras situações, há uma grande volatilidade, aí o sindicato precisa também se chegar à base. Eu não posso dizer que a meia-culpa é só do sindicato ou só do trabalhador. Eu acho que tem que haver uma ação sinérgica. E um papel de um programa como o seu, que faz essa questão contracultural, para estar mostrando para o trabalhador. Às vezes ele não entende que ele é hipossuficiente. Não é diminuto hoje o quantitativo de pessoas que estão na condição de empregados, mas que eles se sentem literalmente patrões, não é só para trabalhar. Né? Eles vão numa perspectiva como se eles fossem o dono, e se o dono realmente eles tivessem uma igualdade de condições que eles não têm. Às vezes o gerente ele confunde na cabeça dele o papel dele, às vezes ele acha que ele é o dono, não é só um gestor, e aí é difícil para esse tipo de trabalhador entender a importância do sindicato e entender a dificuldade que ele tem na relação de emprego, entende? Professor Clóvis, a gente está chegando na reta final aqui, mas eu não queria perder essa oportunidade de ouro, que é tê-lo aqui na bancada do programa Mundo do Trabalho, para fazer uma pergunta singela, no sentido de qual seria... eu sei que o senhor não tem uma bola de cristal, nem tem o poder da mediunidade, mas qual seria a forma de a gente buscar um maior equilíbrio entre o capital e o trabalho por meio dessas entidades tão fundantes, tão necessárias que são as entidades sindicais?
Você já falou muita coisa a respeito disso aqui ao longo do programa, agradeço já, mas você conseguiria trazer mais elementos para convencer as pessoas da importância de você ter uma representação sindical que está muito mais próximo de você ter força enquanto categoria, enquanto sociedade, para poder fazer aquele enfrentamento, inclusive dentro do próprio parlamento? Bom, como eu comecei a falar, só citei, né, só o próprio relatório dos Estados Unidos, que a gente está acompanhando lá na Organização dos Estados Americanos, ó, efeitos positivos do sindicato, ó, salário dos trabalhadores, cria piso, melhora a condição das classes C e D passarem, por exemplo, para a classe B. Não é? Você imagina, por exemplo, a questão da equiparação entre as ocupações. Não é? Você encontra, por exemplo, a equiparação dessas questões de gênero. Você vê essa questão de organização entre os médios e os pequenos. A questão do próprio preconceito, de vários enfrentamentos do problema da relação de trabalho, não é? E todas as condições diárias do trabalho, como despedidas em massa e aumentos. Então, é a primeira coisa que o sindicato ajuda e é fundamental, por causa da hipossuficiência. É uma primeira linha. É necessário? Era importante que as pessoas ampliassem a sua consciência de classe, elas entendessem qual é o papel delas e qual é o papel do sindicato, ao invés de seguirem o que está sendo difundido pela grande mídia, que é ligada ao setor patronal, era fundamental que a pessoa começasse a fazer um estudo mais a sério, assistissem programas que tenham um viés mais relevante, ou mesmo que a pessoa não queira viés, como é o caso às vezes de um programa que já tem o nome dos trabalhadores e tudo, ela faça a dialética dentro da cabeça dela, que se ela está sendo bombardeada por informações ligadas ao patrão, que ela também procure um contraponto, faça uma antítese e leia, acompanhe programas que também tem essa linha com uma visão contrária para que ela faça uma síntese. Não dá a pessoa ficar simplesmente nesse mundo repleto de informações, ficar aderindo só a um lado, que o lado é totalmente enviesado e é contra ela. Esse é um primeiro ponto. Que ela entenda quando ela é empregada, que ela é empregada e qual é o papel de empregado na relação de emprego. Que ela não é a detentora do capital. Que tem alguém que dirige, coordena e pode dispensar e na hora que quiser contrata e descontrata. E que então ela perceba isso e vá para a questão da organização coletiva, porque ela é fundamental. Para as entidades que têm problemas, com a participação, há uma grande possibilidade da elisão dos problemas, porque há uma perspectiva democrática na normatização dos sindicatos. Né? Com relação à questão de participar do poder público, a própria categoria vai avaliar, por exemplo, que você vê muitos diretores de sindicatos se candidatarem a cargos da política pública estatal, não é? Eu acho que também sua pergunta partiu por aí. É uma decisão da categoria para ver, por exemplo, se precisa de alteração normativa estatal para ela. Com relação aos servidores públicos, é claro, porque eles não têm convenção nem acordo coletivo. Então você vê, e acho que é uma decisão interessante, grande parte dos dirigentes sindicais de sindicato de serviço público procurarem cargos eletivos estatais. Por quê? Porque vão mudar as normas para aquela categoria. Né? Então, e algumas categorias específicas da iniciativa privada, eles vão avaliar, por exemplo, até que ponto o próprio dirigente deve ir ou eles devem apoiar alguém para pleitos, por exemplo, como você falou. Essa questão da alteração da legislação trabalhista. Por quê? Porque houve um enfraquecimento da bancada dos trabalhadores junto ao Congresso e viabilizou, não é, que medidas contra trabalhadores e pró-empregadores avançassem. Ou seja, o mundo continua dividido, né, a massa entre trabalhadores e empregadores. Por mais que a pessoa não goste de discutir essa questão de capital, mais-valia, mas está muito claro. Então, acredito que a participação do sindicato, a participação das pessoas do sindicato é fundamental por causa da hipossuficiência. A participação do sindicato na questão do enfrentamento político, ela também é uma decisão da categoria, ela é viável e é necessária. A participação dos dirigentes sindicais ou pessoas apoiadas pelos sindicatos para participarem do poder público,
diretamente tem que ser verificado com relação às necessidades da categoria. E acredito que a partir do momento que se entende que individualmente não se consegue muito e que coletivamente se consegue muito mais e melhor, aí a gente começa a perceber que o sindicalismo avança. Mas ele não caiu porque botaram para matar, ele não caiu porque ele é realmente necessário. Então, eu acho que basicamente é nessa linha de pensamento. Uma última pergunta, será que seria necessário debater aquilo que foi cravado pelo Poder Legislativo como reforma e que nós chamamos de deforma trabalhista? Sim, com certeza. Temos que rebater muitos pontos. Um dos pontos centrais, eu falei aqui agora, a questão da igualdade, que não estão falando, né? Não estão falando, ninguém está falando disso. Mas, por exemplo, como é que pode igualar a despedida individual à despedida coletiva? Nesse momento de crise econômica, aí quantas despedidas em massa vão precisar para que as pessoas atentem que tem que voltar a isso e tem que ter uma negociação prévia com intermediação do sindicato para que haja despedida? É um ponto a ser mudado. E com certeza a categoria patronal vai resistir. Né? A questão que está em pauta com relação ao fortalecimento do movimento com a contribuição sindical, ela é importante. Vários outros aspectos que foram feitos na reforma trabalhista ou deforma trabalhista que dificultaram para o trabalhador, como a questão da gratuidade. O trabalhador entra, por exemplo, com a ação judicial e às vezes acaba entrando com a ação tendo sido lesado e sai tendo que pagar a custa, porque dificultaram a questão da gratuidade para o trabalhador. Então, quer dizer, são alguns pontos essenciais que também não estão falando, que tem que ser modificados. Né? Dificultou muito o acesso das pessoas à justiça do trabalho, a questão de colocar custas para o trabalhador. Outro dia eu vi um caso de um repórter, um companheiro de Vossa Excelência aí, que ele saiu da TV no ar. E aí ele entrou com a ação, eu vi a ação, já após reforma trabalhista, aí pediu lá milhões na ação. Eu disse, beleza, se fosse antigamente, beleza, mas agora, se ele perder, né, ou se ele não ganhar totalmente, se ele ganhar só parcial, diante do valor da ação, ele pode ser impactado a receber menos do que o que ele tem que pagar. Porque provavelmente ele não vai ser detentor da gratuidade. E antes da reforma trabalhista não tinha isso. Quer dizer, tá vendo? São pontos tão importantes, né? Desmanchar essa questão de igualdade entre despedida individual e coletiva. É claro que é diferente. Despedir um trabalhador de despedir 200, 100 mil, né? Mudar essa questão do acesso da justiça do trabalho com relação à gratuidade. Mudar essa questão do custeio, dentre outros pontos. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou e nós precisamos encerrar o programa. Agradeço muito a presença de Clóvis Renato aqui no programa Mundo do Trabalho e voltamos na próxima semana debatendo questões aí dos funcionários públicos municipais de Fortaleza. Vamos ter a participação aqui de dirigentes do Sindiforte na bancada do programa Mundo do Trabalho. Obrigado, Clóvis Renato, obrigado a todos, todas e todes que estiveram conosco aqui ao longo desses 56 minutos e voltamos na próxima semana com mais Mundo do Trabalho. Tchau, tchau, até lá. Obrigado.